Boa noite, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Eu tô numa situação que eu não posso me sentar, né? A orientação médica é que eu fique deitado. E deitado é ruim de fazer qualquer coisa a não ser ler e ver televisão. Eu gosto de ler deitado, by the way. Então, eu não fiz os tremas na sexta porque abriram os pontos da minha cirurgia e, enfim, e não sei, amanhã também não consigo fazer porque eu preciso passar o dia deitado. Mas aconteceu tanta merda nesse domingo que eu não me aguentei e eu precisava falar a respeito. Então, muito obrigado a vocês que estão aqui nesse domingo, 11h26 da noite. Amanhã é segunda-feira e agradeço por vocês estarem aqui. E o que eu tenho a dizer é muito importante. É muito importante. E por isso eu estou fazendo esta live mesmo da minha cama, onde eu estou em posição de repouso cirúrgico. Então não se preocupem. Mas o fato é que o que o Lula falou hoje, né, tem sido manchete dos portais de notícia, como se Lula tivesse dito algo de diferente de tudo aquilo que ele já vinha dizendo desde quando ele voltou à presidência da República. Qual é o caso? O caso é, e eu vou lhes dizer as implicações disso, pelo menos as teóricas, pelo menos as implicações que existiriam se isso aqui fosse um Estado democrático de direito funcional. Bom, em primeiro lugar, o que o Lula disse hoje? Lula disse hoje que a ação, que na verdade é uma reação do Estado de Israel no território palestino, e há que se diferenciar ação de reação da mesma maneira que se diferencia ataque de defesa, porque se nós não fizermos essa devida diferenciação, nós incorremos no risco ou maliciosamente nós conseguimos provocar uma equiparação entre bem e mal. E se existem duas coisas que são absolutamente inconfundíveis, são bem e mal. De maneira que um ataque, quando não existe nenhum motivo para fazê-lo, é um mal. E um ataque como resposta, como defesa e até mesmo como prevenção é considerado um mal necessário. Um mal e um mal necessário, na sua essência, são da mesma maneira um mal. Todavia, o mal necessário é aquele que é perdoável. Por quê? Porque é necessário, porque existia um mal anterior que justifica este mal posterior. Esse mal necessário,
Esse mal posterior, esse mal como defesa, portanto, é uma reação. E é por isso que se precisa, que é preciso colocar desta forma bastante lúcida e clara, que a ação militar de Israel em Gaza, ela não é uma ação, ela é uma reação aos ataques terroristas vindos do Hamas, que é um grupo terrorista com tendências genocidas, pelo menos declarações, desejos, estatutos genocidas. É uma reação ao ataque que este grupo, que comanda o Estado da Palestina, fez injustificadamente ao Estado de Israel. Bom, feita esta diferenciação entre ação e reação, a fala que o presidente Lula coloca hoje é de uma infelicidade atroz, porque ele diz que a ação de Israel na Palestina se compara ao Holocausto. Veja os dois erros. Em primeiro lugar, é tentar levar o interlocutor a erro, como se todo mundo, todo interlocutor, todo brasileiro, todo líder mundial, todo líder internacional, todos os indivíduos do mundo fossem estúpidos, imbecis o suficiente para se deixarem cair nesta armadilha, neste jogo de palavras, que é reduzir a reação a uma ação. Tirar a necessidade que qualifica o mal da reação e representá-la pura e simplesmente como mal. O segundo equívoco, que eu não sei se é equívoco, digo que é equívoco, para dar a este senhor que pela terceira vez comanda o país, e se pela terceira vez ele é um chefe de Estado, é menor a chance de ser lhe dado o benefício da dúvida, portanto é muito difícil que isso seja um equívoco. Só seria um equívoco se ele fosse intelectualmente um energúmeno, coisa que ele não é. Pode não ser um literato, mas um energúmeno ele não é, porque ele é um sujeito esperto. E esperteza não é sabedoria, esperteza é chance de sucesso na malandragem. Ele disse então que a ação de Israel se assemelha ao Holocausto. Primeiro, que não é reação. Segundo, que ao inserir o Holocausto, que também não é a palavra mais adequada, mas que foi adotada pelos historiadores em razão do seu simbolismo religioso, explico. O que aconteceu com os judeus na Alemanha nazista foi um genocídio, que é uma ação voltada para dizimar e aniquilar a existência de toda uma categoria de pessoas, no caso da Alemanha nazista, os judeus, ao lado de ciganos, ao lado de homossexuais, ao lado de deficientes físicos. Holocausto foi uma palavra adotada porque, no sentido bíblico, em especial no sentido da Torá, que nós cristãos conhecemos como o Velho Testamento, mas que é o livro sagrado do povo judeu,
Em épocas mais remotas do judaísmo, holocausto era o nome que se dava ao sacrifício de um animal para que se conseguisse favores divinos. E a aplicação da palavra holocausto ao genocídio, em particular dos judeus, na Alemanha nazista, ela tem uma conveniência por vários fatores. Primeiro, porque o nazismo ele é uma derivação intensificada do fascismo e misturada com um misticismo. Porque o nazismo ele tem origens místicas. E ele é tão místico que a gente vê que na figura de Hitler, do Führer, se justificavam todos os sacrifícios dos alemães. Os sacrifícios em prol de atuar em favor das barbáries que ele entendia como necessárias para que o Terceiro Reich durasse 1000 anos. Então, chamar de holocausto o genocídio judaico era o mesmo que dizer matando todos que estão dentro deste recorte social que é o judeu, deverão ser mortos sob pena de, misticamente, este Terceiro Reich, estes 1000 anos de glória, não darem certo. E da mesma maneira que o holocausto, no sentido mais remoto das histórias da Torá, tem a ver com o sacrifício de animais, os judeus na Alemanha nazista foram reduzidos, eles foram rebaixados da categoria humana e postos como entes diabólicos, entes não humanos, entes não divinos. Logo, quando Lula diz que o que Israel está fazendo na Palestina se compara ao Holocausto, ele está pura e simplesmente operando de uma maneira malandra, para não dizer criminosa. Porque eu não tenho a menor dúvida de que esta comparação do Lula é um crime. É um crime contra a humanidade. Por que criminosa? Por que malandro? Porque ele toma, e eu digo muito bem isso no meu livro Estética da Estupidez, como é que você confunde conceitos. Quando você pega duas situações e retira delas uma das qualidades e por conta dessa uma qualidade você faz uma equivalente da outra. Por exemplo, no Holocausto da Segunda Guerra, o genocídio dos judeus, qual era o verbo da ação do Holocausto? Matar. Na reação de legítima defesa de Israel ao grupo terrorista e genocida Hamas na Palestina, qual é o verbo do soldado? Matar. Então, porque se mata ali e porque se matou no Holocausto, o Lula ele confunde as coisas. Dessa mesma maneira, a gente pode dizer o seguinte: os soldados britânicos, os soldados ingleses, os soldados americanos
os soldados franceses, os soldados soviéticos que mataram nazistas também teriam cometido o Holocausto. Perceba que esta redução do Holocausto ao ato de matar dentro de uma situação de conflito entre países é algo que leva à aniquilação do termo Holocausto. Quando você reduz o Holocausto ao simples ato de matança em série por um exército, você mata o conceito de Holocausto. Você mata o conceito de guerra. Você mata o conceito de defesa. Você mata todos os outros aspectos negativos que estão ligados à questão do Holocausto, que é a desumanização de uma categoria de pessoas, a discriminação motivada pelo preconceito, a ação de matar motivada por puro ódio, de maneira que você pode dizer que qualquer exército em guerra comete holocausto. E ao dizer isso, e esta parte é a mais interessante, o Lula deveria ser preso no Brasil. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a partir da fala de hoje, aliás, quando o Lula pisar no Brasil, ele já pode ser preso em flagrante. Vou lhes explicar por quê. Além de ser caso de impeachment, é um caso de crime. E do pior crime, conforme descreve a Constituição brasileira, que é o crime de racismo. Então o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, em razão da fala de hoje, já pode pedir a abertura de um processo para condenação por crime de racismo e pedindo a penalidade máxima para que Lula vai preso. E essa ação direto no STF, onde ele não vai ter recurso para nenhum tribunal. E tribunal no mundo nenhum vai ter peninha deste senhor, porque ao dizer que o Holocausto que aconteceu na Alemanha nazista equivale à reação bélica, ao ato de defesa bélica, ao ato de defesa bélico de Israel contra um grupo que comanda um território que quer dizimar o seu povo, ele operou a redução do Holocausto, de maneira que ele, reduzindo o Holocausto ao mero ato de matar, tirou do Holocausto a essência, a natureza de crime contra a humanidade. De uma certa forma, agindo assim, Lula colocou em pé de igualdade o Netanyahu, mas também diz que Hitler era igual a Churchill, diz que Hitler era igual a Roosevelt, que Hitler era igual a Stalin, se bem que Stalin era pior que Hitler ou vice-versa, não se sabe, é um páreo duro. Mas o fato é que a redução do Holocausto ao puro ato bélico de matar indefesa ou
em virtude de um ataque prévio e injusto, Hitler, ele absolveu Hitler do Holocausto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que o Paulo Gonet pode pedir a prisão? O Paulo Gonet, a PGR pode pedir a prisão do Lula e pode pedir também a abertura de um processo de racismo com base num precedente do STF que é bastante famoso e para mim me marcou muito porque eu estava na faculdade de Direito quando isso aconteceu, no ano de 2003, ou seja, há 21 anos, e a resolução do caso se deu com base num parecer do professor Celso Laffer, que era meu professor. É o caso Elvanger. Elvanger era um editor de livros no Rio Grande do Sul. Ele escrevia e tinha uma editora que publicava livros antissemitas que negavam o Holocausto. Negavam o Holocausto. Os livros que ele publicava negavam, ele negava, ele publicava uma sorte imensa de obras que negavam o Holocausto. Bom, Elvanger, ele foi condenado com base na lei de racismo, pelo crime de racismo. Por quê? Com base no parecer do professor Celso Laffer, uma vez que, desde os anos 70, a ciência passou a comprovar que não existem raças humanas, mas só uma raça, que é a raça humana, em especial depois do projeto Genoma, que foi concluído no finalzinho dos anos 90 e no começo deste século XXI, o projeto Genoma deixou claro que para a raça humana não faz sentido científico nenhum falar em raças humanas. Portanto, para que o texto da Constituição, que coloca o racismo como o crime mais rechaçável desta República, para que a Constituição não perca a vigência, e uma vez que raça existe, e embora nós, seres humanos, não sejamos divisíveis em raças, mas, pelo contrário, nós somos todos componentes de uma mesma raça, que é a raça humana, o racismo ele tem que ser entendido juridicamente como qualquer forma de discriminação motivada por preconceito. De maneira que, quando Elvanger ele nega o Holocausto, ele, por preconceito, nega uma das páginas mais vergonhosas da história para ridicularizar e discriminar o povo judeu, e que, portanto, ele praticou o racismo. Trazendo este caso de 2003 do STF para o caso de Lula, o que se diz é o seguinte: quando Lula, mesmo sem negar o Holocausto expressamente, prestem muita atenção nesse ponto, mesmo sem negar o Holocausto, quando ele esvazia o significado de Holocausto apenas ao fato de que um conjunto
de mortes de um determinado povo ou de pessoas de um determinado país ou estado significa holocausto, mesmo que no contexto de defesa bélica, essa redução nada mais é do que negar o conceito de holocausto. E esta redução que Lula opera no conceito de holocausto também possibilita que alguma liderança nazista hoje na Alemanha diga que Churchill promoveu o Holocausto alemão, que a resistência francesa promoveu o Holocausto alemão, que os Estados Unidos promoveram o Holocausto do povo alemão, que Stalin promoveu um Holocausto do povo alemão. Portanto, é muito importante que se retome a essência da verdade para que se corrija esta fala criminosa, e eu digo criminosa com toda a segurança de saber com exatidão e profundidade o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que em 2003 considerou crime de racismo negar o Holocausto. Então eu digo com toda tranquilidade que é importante restabelecer a essência da verdade para que esta fala criminosa do Lula seja punida como ela deve ser. Como se costuma dizer hoje no Brasil, nos rigores da lei. Nos rigores da lei. Para que ele fique preso pelo menos 10 anos. Porque a jurisprudência do STF, a doutrina jurídica, o memorável parecer do professor Celso Laffer naquele ano de 2003 dizem: negar o Holocausto é cometer crime de racismo. E quando Lula reduz o Holocausto, esvaziando do Holocausto os seus significados mais fundamentais, reduzindo-o ao aspecto elementar de mortes que ocorrem através de um exército nacional em situação de guerra, igualando, portanto, todas as mortes que acontecem em guerras. Esta redução é uma forma clara, inequívoca, de negação do Holocausto. Então, Lula negou o Holocausto. Lula perdoou o Hitler. E Lula colocou Churchill, Roosevelt, a resistência francesa e, é claro, agora os próprios judeus na mesma categoria de Hitler. Fora isso, há que se lembrar também que na Etiópia, Lula já tinha comparado ao método de defesa. Ele tinha comparado ao método de defesa de Israel contra os terroristas que controlam, governam, dominam a Palestina. Ao método nazista. E vale lembrar também que na Espanha,
No ano passado, para quem não se recorda, Lula, quando criticou a ONU, dizendo que não é possível que tenham criado o Estado de Israel em 48 e nós estamos em 2023 não criar o Estado da Palestina. Primeiro que não foi a ONU que criou o Estado de Israel. Foram os israelenses que criaram o seu Estado. E por que é que os palestinos não criam um deles? Mas não é esse ponto. O que Lula quis dar a entender é: existe um complô de poderosos judaicos que não deixa, que impede, que coloca um empecilho, uma barreira para que a ONU crie o Estado da Palestina. Que com isso, que fez Lula? Lula repetiu o argumento de Hitler. Lula repetiu o argumento nazista, que é o protocolo dos sábios de Sião. Então, na primeira vez, Lula comparou a existência de Israel e a não existência de um Estado árabe àquilo que se chamava pelo nazismo de protocolos do sábio de Sião. Os judeus no mundo silenciosamente controlam tudo. Que foi a razão pela qual, que foi o primeiro passo pelo qual se chegou ao Holocausto, que se chegou aos campos de concentração. Mas um é pouco. Aí ele vai para a Etiópia e compara a defesa israelense dos ataques terroristas aos métodos nazistas. Grave, gravíssimo. Mas tal como se esqueceu que o Lula falou que existia o protocolo dos sábios de Sião, como já tinha se esquecido que o Lula endossou o argumento nazista que levou aos campos de concentração e que levou ao Holocausto, esqueceu-se isso que ele falou na Etiópia também. Um é pouco, dois está de bom tamanho. Agora vem a terceira. Lula, ao reduzir o Holocausto à simples existência de mortes provocadas em uma guerra, Lula faz, igual fez no Brasil Elvanger, negar o Holocausto. E isso é crime de racismo. E por isso o Procurador-Geral da República, se tiver alguma humanidade, se tiver algum apreço pela humanidade, se tiver algum respeito pelos direitos fundamentais e universais, se tiver alguma noção de justiça, se tiver o mesmo asco da discriminação motivada por preconceito que um ser humano racional e ético deve ter, se tiver algum compromisso com a civilização, se tiver algum espírito democrático e se tiver algum respeito à Constituição, afinal de contas, é a própria Constituição que diz que o racismo é o mais abjeto dos crimes e que, por isso, ele sequer prescreve, não é passível de fiança, não é passível de perdão, anistia, indulto ou graça. Ele vai, amanhã,
denunciar o Lula por essa prática. Porque o antecedente está dado. O HC que tratou do crime de racismo, no caso Elvanger. É facinho de achar, Paulo Gonet. E o parecer do professor Celso Laffer também é fácil de achar. Tem em livro. E vocês que estão em casa, depois se derem uma googlada, vão achar o parecer integral do professor Celso Laffer. Se aquela vez foi pouco, na Espanha, quando ele reafirmou o argumento nazista que deu causa ao campo de concentração e ao Holocausto, se foi de bom tamanho ele ter chamado o exército israelense que estava se defendendo de nazista, agora ele reduziu o Holocausto, aniquilando os seus predicados negativos mais marcantes e desumanitários, e fazendo isso, negando o Holocausto, de maneira que ou ele perdoou Hitler, ou ele chamou Churchill, Roosevelt e Stalin também de Hitler. Repito aqui, Stalin era pior, ou igual. Eu gostaria de ver alguma reação positiva do PGR nesse sentido. Tem aqui, olha, Edu Silva. O que você foi conversar com o Xandão? Eu já falei isso 5 vezes, já falei em live, já falei na matéria na Oeste, já falei 2 vezes dos Trimas nos US, já falei na Gazeta do Povo. Então, eu acho que de imbecil nesse país, já basta o presidente da República, viu, Edu Silva? Já basta o presidente de imbecil. Né? Então, se você é imbecil, cai fora, filho. Vaza. Aí tem um outro aqui que eu vou falar aqui, ó. Cadê? Wagner Carneiro. O que fez você mudar de ideia? Votou e apoiou Lula e agora está arrependido? Quem disse que eu votei no Lula? Outro retardado. Escuta, se você é retardado, vaza. Vaza. Que eu não gosto de falar para a plateia de imbecil. Eu não gosto de falar pra gente tosca. Então vá pro quinto dos infernos. Você e o Lula junto. Dá a mão. Fala, vamos junto, meu presidente. Pavinato, você xinga muito. Mas tem gente que merece ouvir, porque fica todo machão na internet. Todo machão. Agora eu vou emparedar o Pavinato. Agora o Pavinato não escapa. Vai se lascar. Vai se lascar. E esse argumento é tão tosco. Por exemplo, a Tabata Amaral soltou um post vomitando no que o Lula disse. Ela votou no Lula. Vai lá perguntar pra ela, votei no Lula porque tá falando mal. Tá falando mal porque é decente. Tá falando mal porque tem vergonha na cara.
Tá falando mal porque pensa por si própria. Tá falando mal porque é humana. Tá falando mal porque não é um jumento igual você, que pensa que só porque ela votou em alguém tem que falar bem dele. Essa atitude é anticristã ainda por cima. Você já ouviu falar em arrependimento? Já ouviu falar em perdão? Já ouviu falar em ética? Não, nunca ouviu. Nunca ouviu. Porque nem feno esses dois sujeitos que eu falei aqui comem. Eles agem igual cachorro. Eles cagam e comem a própria bosta. Não é porque você votou em alguém que você tem que defender alguém. E não, nunca votei no Lula. E dois, o que eu fui falar com a Alexandre de Moraes eu já contei. Se você não sabe, que é burro. Mas é isso. Feitas essas observações pontuais, eu não vou mais te seguir. Sai. Eu não ganho nada com você me seguindo. Sai, vaza. Aliás, eu até agradeço. Tinha aquela personagem da novela Belíssima, né? Aí o Luan perguntando aqui, ó. Já deu o cu hoje? Não, não dei, não. Por quê? Você tem um caralho de 25 pra comer? Porque se vier com uma bostinha de 16, eu vou mandar você a puta que lhe pariu. E outra, eu não vejo nenhum demérito em dar o cu. Acho gostoso. Não posso? Então vai se lascar também. Vai junto pro inferno. Feitas, mais uma vez, estas novas observações, olha o nível, a outra ali preocupada, olha o nível. Olha, então vai ver, abra e vai ver canção nova. Ou vai ver a TV Aparecida. Tem reza de terço e padre falando o dia inteiro. Tá? Vai lá. Vai assistir canção nova, TV Aparecida. Vai ver, vai assistir essas coisas aí. Aí você fica vendo. É que nem gente que fala assim, tem criança assistindo aqui no Instagram. Eu fico louco com um negócio desse. Eu fico louco. Eu fico tão louco com um negócio desse que eu faço assim. É domingo, agora é 00:10. Que mãe e que pai com vergonha na cara larga uma criança num domingo, 00:10, vendo no Instagram. Sendo que amanhã tem escola. E não é só porque amanhã tem escola, não. Não é só porque amanhã tem escola, não. É porque é hora de criança estar dormindo. E segundo, tá? Segundo, não é pra criança ficar no Instagram, não. Isso aqui é coisa pra maior de 18 anos, essa baixaria aqui. É que nem você dá a senha do canal Hot pra criançada, você deixar a senha do canal Hot
ou deixar o canal hot da sua TV sem senha, e largar o controle na mão da criança. Mas como eu ia dizendo, e tem muito estúpido me interrompendo hoje, como eu odeio gente estúpida. Gente estúpida só serve para isso, só serve para atrapalhar. Eu vim para a cozinha porque eu vou fazer um lanchinho antes de dormir, porque eu preciso voltar a deitar. Eu não posso ficar sentado, eu preciso ficar deitado. Feitas estas interrupções, que eu adoro na verdade, porque é assim, né? Sua voz ficou satânica, mano. Não sei, ficou satânica? Sei lá, deve ser a Xuxa. Você deve estar ouvindo ao contrário, aliás. Deve estar fazendo igual o disquinho da Xuxa. Você deve estar rodando ao contrário. Esta merda. E aí, em resumo é isso que eu falei aqui nessa live hoje. Eu vou recapitular para vocês saberem. Essa fala do Lula hoje, comparando as mortes ocorridas na Palestina em razão da reação justa e bélica do exército de Israel, que só existiram porque o grupo que controla o governo da Palestina fez ataques terroristas que não se justificam por nada. Então, quando o Lula compara isso ao Holocausto, ele reduz o significado de Holocausto de uma maneira que ele iguala ao Holocausto toda ação bélica de defesa de um país. E fazendo isso, ele nega que tenha havido um Holocausto no sentido que a palavra Holocausto, que é o genocídio dos judeus na Segunda Guerra, tem. E quando se nega o significado do Holocausto, no Brasil, o precedente do STF de 2003, caso Elvanger, já classificou que é crime de racismo, portanto, o PGR aqui no Brasil já pode denunciar o Lula pelo crime de racismo. Some-se a isso as falas da Etiópia, em que ele equivaleu a ação do exército israelense à ação nazista, e da mesma forma ele esvaziou o desvalor humanitário da ação nazista, e da mesma forma, na Espanha no ano passado, ele ratificou o mito do protocolo dos sábios de Sião, ao dizer que judeus internacionalmente têm impedido a ONU de fazer um Estado de Israel. E esta tese, essa teoria da conspiração, que é a teoria dos sábios de Sião, foi a tese que motivou, primeiro, as leis de Nuremberg, depois os campos de concentração, e aí o próprio Holocausto, o genocídio do povo judeu. E é claro que no plano internacional, uma vez que Lula tem dado suporte a esses grupos terroristas, que são financiados por países que têm embargos como os EUA, o Brasil ainda corre um sério risco de o Departamento de Justiça do Governo Federal dos Estados Unidos pedir a suspensão na Bolsa de Valores americana das empresas brasileiras que recebem auxílio do BNDES ou que
de alguma forma se beneficiam com as políticas do governo federal. Porque este governo federal beneficia países embargados pelos Estados Unidos. Enfim, esse era o retrato que eu queria pintar para vocês. E isso mostra, mais uma vez, que Lula, como o homem que salvou o Brasil do fascismo bolsonarista, do nazismo bolsonarista, como ele mesmo disse, Lula então é um democrata. Não, ele é um neodemocrata. Que é neodemocrata no sentido de kantiano. Eu, por exemplo, a minha linha de filosofia é a filosofia de Kant. Eu sou um sujeito kantiano. Mas teve uma época na Alemanha que surgiu o neocantismo. E o neocantismo, ele desvirtuou a coisa, ele desvirtuou, como é que fala? O sentido de Kant. Aí, então nesse sentido do neocantismo, o Lula, ele é um neodemocrata. Ele, a pretexto da democracia, desvirtua a democracia. E faz jus, é claro, aquela fala que o José Serra disse na campanha para presidente em 2006, se eu não me engano, que o PT tem uma tática peculiar, que é bater a carteira e gritar "pega ladrão". Então, quando o Lula grita para alguém fascista, o fascista é ele. Quando o Lula grita para alguém nazista, o nazista é ele. De democrata ele não tem nada. E se alguém acha que a democracia nesse país está inabalada, este sujeito é um estúpido. Porque não há possibilidade de o país ser uma democracia quando o seu chefe de governo e de Estado é, na verdade, um fascista, e Lula é um fascista. E agora, comprovadamente racista, e deverá, se esse país ainda tiver um brio, um resquício, uma nesga de direito, ser processado pelo crime de racismo e perder, é claro, a presidência da República. Meus queridos, era isso. Uma boa noite. Eu vou voltar ao meu repouso e vejo vocês assim que a minha condição de saúde permitir. Um beijo enorme. Vão todos dormir, que amanhã é segunda-feira. E tenham todos uma semana abençoada.